Ô pessoal, tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tudo certo? Beleza, vamos lá então. Falaremos hoje sobre, continuamos a falar sobre determinismo, na verdade, né? Determinismo como ideologia agora, né? Tinha dado uma olhada nas aulas passadas, aí, uns dias atrás, aí tinha postado alguma coisa. E aí hoje vamos falar sobre a questão do determinismo usado como ideologia ao longo da história, tá? É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje e para dar uma refletida na situação aí, tá? Então tá, determinismo como ideologia, então, né? Determinismo, primeiro eu vou chamar aqui determinismo cultural. O que seria um determinismo cultural? Indivíduos que compartilham uma mesma estrutura, ou seja, seria um pensamento de que as pessoas que participam de uma determinada cultura comum a elas, tá? Comum a elas, uma comunidade, algum local específico, né? Aquela comunidade ali, ela tenderia, tá, a ter um comportamento igual. Ela se confunde um pouco com, depois que a gente vai ver com o determinismo social, ela acaba se confundindo um pouco. Aí nós podemos falar aqui, por exemplo, questão indivíduo que compartilha a mesma estrutura cultural, ou seja, segue um padrão de cultura, então em virtude disso, né, porque o determinismo, o que é o determinismo? É uma ação de causa e consequência, né? É aquilo que a gente já deu uma olhada outros dias aí. Ou seja, então esse fator cultural seria um fator determinante para que essas pessoas agissem ou ajam de uma forma parecida, né? Dentro da sua cultura lá. Então esse padrão de determinismo cultural, ou seja, o determinismo de que a cultura influencia a questão do comportamento de determinada comunidade, determinado local, né? Determinado país, enfim, mas segue aquele padrão de cultura, né? Ou seja, segue como se fosse, como não tem que deixar de dizer, tá? Porque o determinismo é isso, né? É ação e efeito, ou seja, todo mundo vai ser como se fosse todo mundo igual, como se as coisas fossem sem possibilidade de mudança, digamos assim, muito nesse aspecto, assim, de não de que já estaria afadado a ser daquela forma, né? Então, se a minha cultura, aí podemos falar do hip hop, podemos falar de cultura de tropicalidade, né? De tropical, de tipo de música que te influencia, hip hop, o reggae, como se fosse. Então esse padrão, esse padrão cultural determina o modelo de pessoas daquela forma. Todos que tivessem um padrão desse comportamento dentro dessas culturas que eu citei, teriam sempre a causa e o efeito parecidos, né? Nesse aspecto aí, tá? Então isso seria um determinismo cultural, né? Depois a gente pode fazer um dia, vamos fazer uma conversa, fazer um debate sobre isso, vamos ver como é que é os pensamentos, é bem interessante, tá? É legal a gente fazer isso também, esse processo. Determinismo social, ele se confunde um pouco com a questão do determinismo também cultural também, né? Eles são meio parecidos, na verdade, assim, o determinismo cultural e o social são muito parecidos, porque aí é um meio social que o indivíduo nasce e determina o comportamento. Ou seja, citando exemplo aqui, tá? Eu sempre gosto de trabalhar, bom citar um exemplo, porque até para a gente poder entender ou discordar também, às vezes também nem sempre é tão líquido e certo assim, né? Aí vamos lá, por exemplo, como seria assim, uma tendência, por exemplo, quem frequentar os nossos CTGs, por exemplo, Centro de Tradições Gaúchas, por exemplo, que eles têm um determinado comportamento e que todo mundo que frequenta o CTG teria uma tendência a fazer aquele comportamento social. Igreja, por exemplo, é outra forma também de pensar também, né? De pensar como se fosse o determinismo, ou seja, todo mundo que frequenta a igreja A, B ou C, de uma determinada ideia, seria um comportamento igual, né? Seria dentro desse aspecto, dentro desse pensamento, assim, né? Então, é como se botar todo mundo numa caixinha e botar assim, ó, dizer, ó, todo mundo vai ter esse comportamento. É uma linha de pensamento que terminou, tá? E que influencia muitas vezes muitas coisas na sociedade, tá, gente? Isso aí tem que ser uma coisa bem
é muito mais forte do que a gente pensa, essas questões, assim, essas ideologias assim, tipo determinista. É bem forte, bem tenso e bem preocupante muitas vezes também, né? De tentar entender as coisas de uma forma assim de causa e efeito, como se fosse, né? Como se fosse uma coisa matemática, uma coisa tratar o ser humano como se fosse um ser que não tivesse possibilidade de transformação. O determinismo é muito nesse aspecto aí, tá? Ele trabalha muito nessa linha. A gente, claro que, aí depois essa matéria de discussão, claro que logicamente a gente também pode trabalhar com a ideia de que também o meio também possa influenciar as pessoas, também, eu também acredito nisso. Mas daí a achar que isso é determinante, aí é outra história, né? Então é bem legal o debate, bem bom de fazer o debate, tá? Então o meio social vai influenciar então determinado comportamento. É uma relação de causa e efeito. Esse aqui se confunde muito com a questão cultural, né? Porque ele acaba sendo, né? Eu falei do exemplo aqui do centro de tradição gaúcha, de igrejas conforme for o caso, ou a própria periferia, o cacete da periferia, ou seja, de outra, uma região mais mais rica, enfim, são determinando, ou seja, meio social, né? O comportamento de alguém que é pobre é sempre igual, de rico é também igual, de outro jeito diferente, mas sempre igual. É mais ou menos dessa linha aqui, ou seja, o meio social, o meio que vive, é um fator determinante também como comportamento também, tá? Todos esses vocês, né? Todo determinismo ele trabalha com essa relação de causa e efeito, então ele vai trabalhar com a ideia de que todo mundo se fosse igual, certo? Dentro dessa questão aí. Depois temos o determinismo geográfico. Isso é bem interessante, isso aqui já foi usado na história, tá? Esses dois aqui, o geográfico e o biológico, eles já foram inclusive usados na história e nós usamos às vezes, né? De forma completamente equivocada e preconceituosa, etc. Né? Determinismo geográfico, ou seja, o ambiente o lugar que eu vivo, o clima do lugar que eu vivo influenciaria as pessoas a ter um determinado comportamento. Isso aqui os europeus, muito tempo, eu já ouvi muito também, tá? Pra ter uma ideia de que, por exemplo, quem trabalha, quem é do lugar mais frio trabalha mais do que os outros lugares quente, tem mais inteligência. Isso aqui, os europeus, claro, é uma questão que foi meio colocada na nossa mente, porque a Europa tem um clima mais ameno, ameno e um pouco mais frio, às vezes muito mais rigoroso que o nosso aqui. E foi uma ideia que foi implantada por muito tempo de que quem é europeu ia ter uma visão melhor, os europeus são ricos por causa disso. Tem muita gente que acredita que porque lá é frio, tem gente que já dá esse discurso aí. Porque o clima lá é mais frio, não sei o que, lá o pessoal pensa melhor, tem mais disposição para o trabalho. Negativo, eles estão mais ricos lá porque eles exploraram o mundo inteiro muito mais tempo. Comparar com isso. Não tem nada a ver com questão geográfica. A questão de estar frio, tá bom. Então, aqui a ideia de que o ambiente geográfico é criatura, determinismo que o geográfico, ou seja, o ambiente, né? A geografia do local, o frio, né? Basicamente esse, né? Seria um fator determinante para um determinado comportamento. Por exemplo, nós seríamos chamados insolentes, preguiçosos, tropicais, preguiçosos. E aqui no Brasil também se usa muito, tá? Tem muito preconceito dentro do Brasil mesmo. Muita gente usa preconceito contra nordestino, acha que é menos, ainda tem, bastante, infelizmente, muito triste, mas tem. Chamando outros de preguiçosos, com muito tempo os europeus chamou a gente de preguiçoso aqui também, porque era país tropical. Ou seja, achar que o determinismo geográfico é um fator que todo mundo tem um comportamento igual. Ou seja, porque tô no frio, eu sou inteligente, tá no calor, tu é burro, tu é menos inteligente que eu, ou tu é menos preguiçoso ou mais preguiçoso, quer dizer, então né, muito cuidado com isso, é outro, e foi usado muito isso aqui, tá? E o último aqui, o determinismo biológico, esse aqui foi muito tempo usado, e é usado ainda às vezes, né, de forma meio disfarçada, mas ainda tem gente que usa ainda, né? Determinismo biológico, ou seja, genético, um fator determinante.
esse fator aqui determinista aqui foi usado, por exemplo, para a Europa explorar os demais continentes, especialmente a África, mas também a América, né? A América Latina também, né? Como se eles fossem geneticamente maravilhosos, né? Dotados de superpoderes inteligentíssimos, e então, portanto, eles podiam explorar os africanos, explorar os latino-americanos, e que fizeram ao longo do tempo. Então esse determinismo genético, mas principalmente em relação à África, tá, gente? Isso foi usado para a exploração da África como se fossem seres, como fossem pessoas inferiores, tá? Isso aqui é uma parte muito triste da história. Essa questão do determinismo biológico aqui. E muito cuidado. Outro fator aqui que dá para citar bem forte também nessa questão do determinismo biológico aqui, né? O pensamento Hitler, né? Achando que a raça ariana seria uma raça superior, é o determinismo biológico, e portanto os outros tudo se submeter a eles. É outra questão também, bem importante. Então são formas de ideologia, de pensamento que são muito perigosas muitas vezes, né? Isso aqui, porque a nossa mente às vezes ela tende a ir por uns caminhos que levam às faces bem obscuras, né? As faces bem malucas, assim, que acabam transformando em ideologias políticas muitas vezes, né? Que são terríveis, né, gente? Muito cuidado com isso, então, também, tá? Então ficamos por aqui hoje, gente, tá? Qualquer coisa, estamos aí, vamos postando, vamos perguntando. Tchau, tchau, até mais.